Ele é antes do tempo existir. Aliás, Ele é o Senhor do tempo, o Criador do tempo. O tempo só existe porque Ele foi quem criou o tempo. Ele é o ser eterno, o ser que não tem fim, o ser que não muda. O que Ele era, Ele continua sendo e vai ser para toda a eternidade o que Ele sempre foi, Deus. E não existe nenhum ser no universo semelhante a Ele, comparado a Ele. Nós, como meros seres humanos, com nossa capacidade finita e pequena, jamais teremos a compreensão da grandeza desse Deus, de quão grande Ele é. Nossa mente é muito finita, muito pequena. Nossa mente tentar filosofar acerca de Deus, a gente é levado ao delírio e algumas pessoas são levadas até a criar crenças errôneas sobre quem Deus é. Muitas pessoas pensaram sobre Deus, falaram sobre Deus, elaboraram vários pensamentos, filósofos, grandes pensadores, e até que meio que tentaram alcançar a compreensão da divindade. Mas como o homem jamais conseguiria alcançar o inalcançável, jamais conseguiria atingir o inatingível, jamais teria a condição de compreender aquilo que não pode ser compreendido pela mente humana, o próprio Deus se faz carne, vem para a terra para se revelar aos homens quem Ele é, como pensa, suas vontades, seus desejos, seu propósito soberano, tudo está nele. Aleluia. Deus não precisa dos homens para explicar quem Ele é. Ele mesmo se fez homem para se expressar para a humanidade. E Ele não veio se expressar somente em palavras, veio se expressar em gestos, veio se expressar em atitudes. E aqui nesse texto, percebo pela noção do texto, aqui está o Deus eterno, que eu acabei de citar aos irmãos, se transformando ou se fazendo em escravo. É um Deus que domina e que é Senhor sobre todas as coisas. Agora Ele vai se submeter como um escravo. O termo servo aqui nesse texto, ele quer dizer escravo. Jesus, o próprio Deus, veio para a terra não para ser servido, mas para servir. O que Ele veio fazer nessa terra? Ele veio para servir como escravo. Não veio para servir aos homens somente, não veio para satisfazer os desejos do coração do homem, não veio para trazer aos homens prosperidade, riqueza, satisfação carnal e fazer com que os homens vivessem felizes. Não. Ele veio para servir o Pai. Ele veio para servir as exigências de um Deus santo, de um Deus bom, de um Deus justo, que estava ofendido com as atitudes de suas criaturas, da qual Ele criou essas criaturas com a capacidade de raciocínio, com a capacidade lógica, com a capacidade de tomar decisões, e essas criaturas profanaram, essas criaturas pecaram contra Ele, ofenderam a Ele, e essas criaturas viveram a sua vida inteira ofendendo o Senhor. O homem caído, até no respirar dele, é uma ofensa ao Deus Todo-Poderoso. Porque a vida do homem sem Deus é uma ofensa ao Deus Todo-Poderoso. Mas Ele, aleluia, em sua infinita graça e misericórdia, envia o seu Filho unigênito, Deus Filho, para a terra, para tomar forma humana e habitar entre nós, aleluia, glória a Deus, para satisfazer a sua santidade, o seu amor, para satisfazer a sua justiça. Se não fosse pelo nosso Senhor Jesus ter descido à terra, a ira do Pai já teria nos consumido, nós já teríamos sido dizimados. Uma das coisas mais certas para qualquer um de nós era o inferno, era a coisa mais certa para todos nós. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, revela a sua grandiosa graça através do seu Filho Jesus, trazendo Ele para essa terra para viver entre os homens. E aqui Jesus ele vai tomar, nesse texto Paulo está falando sobre, ele vai comparar a vida cristã com as atitudes de Cristo quando esteve na terra.
Ele vai dizer que em nós deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele vai falar sobre o servir um ao outro, nos primeiros versos. Ele vai falar no dedicar-se um ao outro. Ele vai falar em abrir mão para o bem do próximo, para o benefício do próximo, e nunca em busca dos seus próprios interesses. Essa mensagem é uma mensagem que representa muito esse período do Natal. Representa muito o que Cristo fez para conosco. Ele não veio em busca de satisfazer os seus próprios interesses. Ele não veio em busca de autossatisfação. Ele não veio em busca de conforto. Ele veio em busca de satisfazer os interesses de outra pessoa. Ele veio em busca de satisfazer o interesse de um outro ser. E quem era? Seu Pai que está no céu. Ele veio para satisfazer o desejo de seu Pai que estava no céu. E o desejo do Pai sempre foi de amar o homem. O desejo do Pai sempre foi de salvar o pecador. O desejo do Pai sempre foi de resgatar o homem perdido, trazer de volta aquele homem que se perdeu no Éden, trazer esse homem de volta. Só que esse desejo do Pai não poderia ser feito de forma arbitrária. Esse desejo do Pai não poderia ser feito de qualquer forma. Existia um trâmite a ser cumprido, existia uma norma a ser cumprida, tinha leis que foram quebradas e alguém tinha que ser sentenciado, alguém tinha que pagar o preço, porque outras pessoas quebraram leis fundamentais. E o que foi que ele fez? O Senhor Jesus veio para a terra, aleluia, para cumprir todas as leis que nós quebramos, para ser obediente ao Pai e satisfazer o Pai em todos os pecados que cometemos. Todas as regras, todas as leis, toda a nossa rebelião contra Deus, Jesus veio para cumprir e ser obediente e obediente até a morte de cruz, para que nós tivéssemos, aleluia, o privilégio de estarmos aqui hoje, aleluia, louvando o seu eterno e poderoso nome para sempre. Então, irmãos, quando eu vejo a mensagem do Natal, a única coisa que sinto é vergonha dos meus pecados. Quando eu vejo a mensagem do Natal, quando eu vejo um Cristo sendo deitado em uma humilde manjedoura, e um Cristo está vivendo em uma comunidade pobre, e um Cristo está vivendo em uma família pobre, e ter vivido sem nenhum tipo de regalia, quando eu vejo eu sinto vergonha. Por quê? Porque ele veio para assumir o nosso lugar. Ele veio para assumir o lugar de servos sentenciados. E o pior de tudo é que ele veio para tomar o nosso lugar de escravos. Nós nos vendemos como escravo para o pecado. E ele foi lá, nos tirou do local de escravidão e se pôs em nosso lugar para receber todos os açoites, para receber todo o juízo, para receber toda a sentença, para receber toda a correção que nós merecíamos de natureza, sermos sentenciados pelos nossos pecados, mas ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Aleluia, glória a Deus. A mensagem do Natal não pode te deixar orgulhoso, a mensagem do Natal não pode te deixar redundante, a mensagem do Natal tem que te deixar quebrantado, tem que te deixar arrependido. Você precisa olhar para a manjedoura de Jesus e dizer: ele não precisava vir, ele não precisava estar lá, ele não precisava ter passado por tudo que passou, ele só passou por minha causa, ele só passou porque eu afrontei o eterno, ele só passou porque a minha existência afrontou o eterno, ele passou por causa dos meus pecados. Aleluia, louvado seja o seu eterno e poderoso nome. Aleluia. Foi por isso que ele passou por todas as coisas. A gente olha para os filmes, para os desenhos, os anjos cantando, os pastores indo até a manjedoura. Ele não necessitaria de passar por todas essas coisas, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso de número 5, ele diz: sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O verso 6 vai dizer que
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo está falando aqui que ele, estando em um estado eterno de Deus, um ser eterno, um ser incriado, um ser que nunca soube o que era passar um momento de fome, que nunca soube o que era sentir sede, que nunca soube o que era sentir cansaço, que nunca precisou fazer nada com as próprias mãos, um ser que ao falar todas as coisas, como o presbítero leu aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, o verbo se fez carne, ele estava lá, no dia da criação ele estava lá, sem ele nada do que está feito se fez, ele estava lá, o todo-poderoso Deus estava lá, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não olhou assim, não, eu sou Deus e por isso eu vou me posicionar como Deus. Não, ele abdicou. O que significa isso? Isso significa que eu vou dar aqui uma alegoria, é como se um rei que está sentado em seu trono e ele resolve tirar a sua indumentária de rei, tirar a sua coroa, tirar as suas vestes reais, ele resolve descer do seu trono, ele pega a veste de um servo, de um escravo de sua corte, ele pega aquelas vestes e se veste de escravo, e ele vai agora descer de seu trono, sair das portas do seu palácio, porque rei dificilmente sai do seu trono e sai do seu palácio, porque ali é seu lugar de governo, é lá onde ele governa, é lá onde ele manda, é lá onde ele dá as ordens, e o povo, ele é a paz quando o rei está sentado sobre o trono. Enquanto o rei estiver sentado sobre o trono, estiver governando, a nação está em paz. Quando falta o rei sobre o trono, há uma desorganização sobre a nação ela vive desorganizada porque não tem um rei, não tem alguém que vá governar. Ele fez exatamente isso, ele abdicou de sua coroa, tirou a sua coroa, tirou a sua indumentária de Deus, ele assume as vestes de um servo, ou seja, ele vai tomar forma humana, ele vai descer do seu trono, ele vai sair das portões do seu palácio, ele vai descer na terra, irmãos, ele vai para dentro de um ventre de uma garota que está desposada de um homem chamado José, e aquele homem ali simples, com aquela garota simples, vai receber a virtude do Espírito Santo, e um santo vai ser gerado dentro do ventre dela. Ele vai passar 9 meses no ventre daquela mulher, limitado. Você já imaginou um Deus que as estrelas do céu são como estrado dos seus pés, um Deus que dá ordem aos ventos, um Deus que tem o planeta Terra na palma da sua mão? Isaías diz que ele pega as ondas, as águas dos oceanos e põe na concha de sua mão. Um Deus todo poderoso que não existe, esse universo inteiro não dá para conter a grandeza desse Deus. Agora ele vai passar 9 meses dentro de um ventre de uma jovem ali, aleluia, no Extremo Oriente, vai estar ali passando todo esse processo e vai nascer, irmão, como qualquer outro ser humano nasceu. Sabe o que isso significa? Que esse Deus largou toda a sua grandeza para descer na terra e tomar a minha e a sua forma, para nos substituir, aleluia, glória a Deus, para tomar o nosso lugar, para nos fazer, aleluia, nós que outróramos éramos plebeus, nós que outróramos éramos perdidos e pecadores, hoje nós somos aceitos, fazemos parte da família real de Deus, porque é isso que o João vai falar no capítulo 1 do seu Evangelho, dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. Nós hoje fazemos parte da realeza, aleluia. Ele saiu do trono para nos trazer, aleluia, para o trono, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia.
mas a si mesmo se esvaziou. A gente não tem uma ideia dessa questão de esvaziar-se, porque, irmãos, não dá para conceber o esvaziamento da divindade. Como esgotar o oceano? Para onde iria tanta água? Como esgotar aquilo que não tem fim? Como esvaziar algo que é eterno? Nós não temos noção da grandiosidade e obra da encarnação. Nós não temos ideia do tamanho, da profundidade de Deus para entendermos o esvaziamento da divindade. Como que alguém que o universo inteiro não dá para conter, ele vai esvaziar-se para se submeter a um micro-organismo em um planeta minúsculo, a viver em uma comunidade pobre, de família pobre, sem recurso algum. Foi insignificante a sua vida. Qualquer pessoa que olhasse para Jesus diria que a vida dele era insignificante. Primeiro porque ele nasce de uma concepção duvidosa. Era natural as pessoas olharem para Jesus e olharem para José e perceber que ele não era filho de José, e os comentários rolarem na comunidade. Era natural dizer: olha, essa menina aí, ela engravidou, mas engravidou antes do casamento. Outros dizerem: olha, José manteve relação com essa menina antes do casamento e ela engravidou, por isso casou-se assim. Outros disserem: olha, esse José aí está criando filho de uma ou de um outro homem. Ele era um garoto que não havia expressão em sua vida na comunidade. Passou sua vida inteira vivendo, até os seus 30 anos, como carpinteiro, morando em Nazaré, sem nenhum tipo de expressão. Com 30 anos, ele se revela. Com 30 anos, ele começa a sua missão. Ele passa 3 anos e meio para mudar o destino de toda a humanidade. Aleluia. Deus não precisa de muito tempo. Deus não precisa de muita coisa. Com 3 anos e meio, aquele carpinteiro ali de Nazaré, sem sair de seu país, sem sair de sua região, o mundo inteiro hoje, aleluia, uns gostando e outros não, o mundo inteiro hoje reconhece que ele nasceu, que ele nasceu, aleluia, que ele nasceu. Alguns reconhecem ele como Cristo histórico. Pouco importa se para eles é histórico ou não. Para eles nasceu um homem, para eles nasceu um profeta, para eles nasceu uma criança, para eles nasceram um Cristo histórico. Para nós nasceu o Deus onipotente que esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem e habitou entre nós. Aleluia, glória a Deus. Ele andou entre nós, aleluia. Ele sentou e comeu conosco, aleluia. Ele dormiu entre nós, aleluia. Ele sentiu-se cansado entre nós, aleluia, aleluia. Ele sangrou como eu e você sangramos, aleluia. Ele foi traído como eu e você já passamos por um processo de traição. Ele sofreu dores como eu e você também já sofremos. Todas as nossas dores, tudo que você já passou de frustração nessa vida, ele passou, ele viveu entre os homens, aleluia. Isso, irmão, é ímpar, é único na história, porque é um Deus que nunca havia experimentado tais coisas. Ele se encarnou e tomou a forma humana para viver todas essas experiências que, como Deus, ele jamais viveria. Irmãos, a doutrina da encarnação é linda, é maravilhosa, aleluia, porque ela nos revela um Deus que nos entende, um Deus que nos compreende, um Deus que sente as nossas dores, aleluia. Oh, aleluia.
Deus que chora. Paradoxal, porque o Deus eterno jamais choraria, mas o Deus homem, aleluia, quando olhou Lázaro na sepultura, e a Bíblia diz, e Jesus chorou, aleluia, glória a Deus. Jesus chorou em um velório. Ele sabe muito bem o que é verdadeiramente querido num velório, aleluia. Ele sabe muito bem a dor da perda de um ente querido. O Deus eterno jamais sentiria isso, mas o Deus homem, ele sabe muito bem. A gente não tem compreensão da dimensão do esvaziamento da divindade. Jamais poderíamos tentar compreender. Paulo não tenta com esse texto revelar o esvaziamento da divindade, mas ele vai falar sobre esse sentimento. Fazendo semelhante aos homens, verso 8, e achando-se na forma de homem, aleluia, oh glória. Sabe o que é isso? Deus olhando para si, vendo forma de homem. Deus, irmãos, ele é espírito, ele é rocha. Deus não tem forma. Você não pode definir Deus em formas. Você não pode fechar Deus em uma forma. Mas ele se viu em forma de homem, achando-se em forma de homem. Você já imaginou o eterno? Aleluia! Olhando para si, vendo mãos, braços, pernas andando, aleluia! Oh glória! Um ser que você não consegue definir. Qualquer pessoa que tentar definir Deus, todas as linguagens sobre a divindade na Bíblia é antropomorfada, ou seja, é uma figura de linguagem. Quando vai tentar atribuir Deus a alguma coisa, por exemplo, quando eu vou falar, olha, os ouvidos de Deus não estão fechados, não significa que o Eterno tem ouvidos, isso significa que o Eterno ouve, mas que ele não tem uma forma. Você não pode definir uma forma para Deus, que as mãos de Deus não estão encolhidas, não significa que Deus tenha mãos como eu e você, isso significa que a ação de Deus, mão significa ação de Deus. Não dá para definir a forma de alguém que não tem forma. Mas ele veio para a terra. E a Bíblia diz, o texto aqui diz, e achando-se na forma de homem. Aleluia. Ele cria forma. Para quê, pastor? Para aquela mulher com fluxo de sangue tocar em suas vestes, em algo tangível e belo, de alguém com forma, mas Deus sai virtude dele para curar. Aleluia. Sabe dos discípulos, depois de ter ressuscitado, sentarem à beira da praia, ou antes da sua morte, sentarem com ele ao redor da mesa da Santa Ceia e comerem junto com ele. É do leproso que encontra ele no meio do caminho e ele diz para ele pergunta, o que tu queres que eu te faça? O leproso diz que eu seja limpo. E esse Deus eterno, mas que tomou forma humana, a Bíblia diz que ele estendeu sua mão e o tocou. Ele sentiu um toque do Deus homem entre nós, aleluia. Ele sentiu o toque do Eterno que tomou forma de homem. E quando ele se vê achado em forma de homem, o que ele vai fazer? Ele humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O lugar mais alto que um cristão possa chegar na vida é o lugar onde Jesus. Sabe que a escala do crescimento para o cristão, ela não é para cima, ela é para baixo. Porque quanto mais baixo você vai, maior você é no Evangelho. Quanto mais alto você vai, menor você é.
para o reino de Deus. Ele, que é Deus eterno, descendo as escadarias, esvaziou-se, tomou a forma de homem, se fez homem, se viu na forma de homem e se humilhou à atitude de servo, a ser obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o caminho do cristão. O cristão que quer o palco, o cristão que quer o pódio, o cristão que quer os likes dessa vida, o cristão que quer os aplausos da sociedade, ele não entendeu o caminho do céu. O caminho do céu é para baixo. O caminho do céu é da humildade, o caminho do céu é da renúncia, o caminho do céu nos leva para a cruz do Calvário, para a entrega, para o abandono deste mundo e o abandono da nossa própria vontade, para vivermos a vontade soberana de Deus em nossas vidas. Enquanto você está em busca de satisfazer a sua vontade, você não entendeu o caminho do cristianismo. Enquanto você estiver pensando nos degraus, vai acontecer, acontece muito nesse período de final de ano, e vão falar para você, o ano de 2025 é o ano da decolagem. O ano de 2025 para você vai ser o ano do sucesso. O ano de 2025 para você vai ser o ano da vitória para você. Você vai ficar. Eu não vejo mensagens para falar para você, o ano de 2025 é o ano de se humilhar, o ano de 2025 é o ano de baixar a cabeça, o ano de 2025 é o ano de submeter a vontade de Deus, o ano de 2025 é o ano de servir uns aos outros, o ano de 2025 é o ano de se esconder atrás da cruz do Calvário, o ano de 2025 é o ano de tomar a sua cruz e seguir após ele. Esse é o caminho da vitória para o cristão. Caminho para o céu, irmão, não é uma onda de subir. Caminho para o céu é o caminho de descer para o Calvário. É o descer para a sepultura de Cristo. É o descer para a atitude dele, que ele vai dizer assim, ele sendo obediente. Obedecer, irmãos, é encontrar a sua própria vontade. Sua vontade quer algo, mas a vontade do Pai era outra para ele. E ele se submeteu até hoje, escuta isso aqui, até hoje. E vai ser assim para sempre. Uma das naturezas de Jesus, dele, é a função dele dentro da divindade, dentro da divina trindade, como Deus Filho. A função dele é a mais linda, que é submissão, submeter-se, é abrir mão de sua vontade para fazer a vontade de outro. Jesus sempre foi e sempre será um eterno submisso da vontade do Pai. E olha, ele faz isso como Deus, se submetendo à vontade do Pai. Quando alguém vai ler lá a carta de Paulo aos Efésios, falando sobre as mulheres submeterem os vossos maridos, as mulheres ficam extremamente ofendidas. Paulo fala em textos anteriores, ele fala a todos, a homens, as mulheres, sujeitai-vos e submetei-vos aos outros, como a Cristo Jesus. O maior prazer de um cristão e o maior prazer de Cristo Jesus é a submissão, é o submeter-se. O maior prazer de um escravo para com o seu senhor, todo escravo tem isso em mente. Quando ele ama o seu senhor, porque o escravo sabe que o que ele vai receber, aliás, que o que ele faz, não haverá recompensa para ele pelo que ele faz. Ele não tem um salário para isso. E a satisfação do escravo é servir ao seu senhor e observar o seu senhor se servindo e o seu senhor satisfeito. Quando ele prepara uma refeição para o seu senhor, ele fica observando de longe o senhor se alimentando. Quando o seu senhor termina de alimentar-se,
que ele demonstra com o gesto que está satisfeito com a alimentação, para o seu servo aquilo ali é uma satisfação para ele. Mas para o cristianismo moderno dos dias de hoje, satisfação mesmo é em busca dos meus próprios prazeres, dos meus próprios desejos, da minha vontade, da minha realização, em busca dos meus sonhos, em busca dos meus projetos. E somos capazes de passar em cima da vontade soberana de Deus para em busca daquilo que achamos que é melhor para a nossa vida. Ele vai nos ensinar que esse é o caminho. Ele vai ser um eterno, e até hoje ele está lá. Sabia que Jesus até hoje tem o mesmo corpo que ele teve quando esteve aqui na terra? Que da divindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três da divindade, o único que tem um corpo físico é ele. O único que está limitado a um corpo é ele. Os demais não estão limitados a um corpo, mas ele não foi sempre assim. Ele já foi sem nenhum tipo de limitação, mas hoje ele está limitado a um corpo. E olha, Jesus sente prazer nisso. Aleluia. Jesus sente prazer em estar limitado a um corpo. Por quê? Porque hoje ele está lá. Está aqui o texto. Olha o que o texto diz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de quem? Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele está hoje assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, aleluia, como nosso advogado. E quando o Pai olha para ele, sabe o que o Pai vê? Ele vê um homem, Deus ali em seu lado, assentado. Ele vê a minha imagem, ele vê a sua imagem, aleluia, de alguém lá nos representando, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? O céu e a eternidade para nós é uma realidade. Você sabe por que eu tenho segurança em minha salvação? Porque eu sei que Ele está lá, aleluia. Ele já abriu o caminho, aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, aleluia. Ele já está lá, meu irmão, me representando e representando você na eternidade. Ele entrou como nosso sumo sacerdote, ele foi aquele que abriu o caminho, ele foi na frente, aleluia, louvado seja Deus. Não existe mais obstáculo para o homem em relação a Deus. Ele está lá, irmão. O que significa?